Muito bem-vindos. Hoje, 24 de agosto de 2026, estamos aí, iniciando uma semana juntos, iniciando mais um dia, graças a Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 38 do livro Vinha de Luz, da psicografia de Chico Xavier, dando continuidade à leitura desse livro. Hoje é o capítulo 38. Bom dia, Neila, bem-vinda, tudo bem com você? Neide, bom dia, sejam bem-vindas, minhas queridas. Capítulo 38 do livro Vinha de Luz, da psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. Esse capítulo tem como título Servicinhos. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição. Servicinhos. A mensagem é de Paulo ao povo de Éfeso, em sua epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos. Palavras de Paulo. Vamos ver o que Emmanuel nos traz de reflexão. A mensagem é: antes, sede uns para com os outros benignos. Palavras de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Bom dia, Verônica. Bem-vinda, querida. Mensagem de Emmanuel sobre essa orientação de Paulo. Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. Bom dia, Lígia, bem-vinda. Simone, querida. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguém. Deixa eu ver aqui. Os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Não te modifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito agora ou depois. Bom dia, seu Luiz, dona Ana. Se benevolente para com aqueles que te rodeiam, não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Servicinhos é o tema da nossa conversa de hoje. E Emmanuel pega justamente um ponto bíblico com teor teológico de uma carta de Paulo ao povo de Éfeso, aos Efésios, que está registrada na Bíblia. E Paulo orienta essas pessoas para serem uns com os outros benignos, serem bons, né? Porque a gente, quando pensa numa missão, pensa numa transformação, me converti, reconheci que a palavra de Jesus é realmente algo fabuloso, que me completa. Nesse momento, a gente começa a imaginar
mudanças grandes, grandiosas em nossas vidas. Elas vão acontecendo, mas as grandes mudanças só acontecem a partir das pequenas mudanças. Eu só vou deixar de ser uma pessoa egoísta, por exemplo, se eu começar a compartilhar as minhas coisas, se eu começar a olhar para o outro e me interessar por ele, me preocupar, se eu me dirigir na direção do conhecimento para buscar elementos teóricos e práticos para esse meu combate a essa chaga que é das maiores, que é o egoísmo. E eu não vou fazer isso diante de grandes feitos, vai ser no dia a dia. Como Emmanuel fala aqui, ó. Um copo de água pura, um sorriso fraterno e consolador, um gesto de boas maneiras. Vamos falar sobre isso? Gestos de boas maneiras. Você está ali descendo no seu prédio agora, está lá o porteiro cabisbaixo, você passa por ele, dá um bom dia, olhando para ele. Puxa uma conversa rápida, para que ele se sinta digno, para que ele se sinta bem, talvez você mude o dia dessa pessoa. Isso é uma boa maneira. Isso é um gesto de boas maneiras. Dar um bom dia, dizer um obrigado para aquele que te dá o pão na padaria. Você vai lá na padaria comprar o pão, a pessoa está lá servindo, te põe nas mãos o pão, você agradece. Gestos de boa maneira. Sorriso fraterno e consolador. A pessoa não está muito bem, você não pode fazer muito, mas você percebe. E aí você dá um sorriso fraterno, acolhedor. A pessoa sente, percebe. Um copo de água pura. Um simples copo d'água que você dê para uma pessoa. Agora vem uma coisa séria. O silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Se eu não tiver nada de bom para te falar, é melhor eu ficar calado. Quando a gente vê um comentário, alguma coisa, uma fofoca, um disse-me-disse sobre alguém, a primeira coisa que a gente deve pensar é se a gente propagar aquilo vai ter utilidade. Pode ser até verdade. Fulano traiu a esposa, vizinho do 213 traiu a esposa. Isso veio ao meu ouvido. Aí eu vou me perguntar, primeiro, o que eu tenho com isso? Segundo, qual vai ser a utilidade, qual é a utilidade dessa informação? E para eu poder avaliar a utilidade da informação, eu tenho que também avaliar quem me trouxe a informação. Essa pessoa que me trouxe a informação, qual possivelmente seria a intenção dela? De me dizer algo que não vai mudar o mundo, não vai alterar a minha vida, nem a dela, e nem a da própria pessoa ali que está envolvida naquilo, porque não é problema meu. Qual é a finalidade da publicação, da publicidade dessa informação? Essa é uma pergunta fundamental. E depois eu vou perguntar para mim mesmo, antes de contar para a Letícia, eu vou perguntar para mim mesmo se eu propagar essa informação, qual a utilidade de propagar essa informação. Se todas essas respostas não me forem satisfatórias no âmbito da utilidade publicitária, eu que calho minha boca. Eu que não propago, que aí eu sou fofoqueiro. Fulano traiu a fulana. Qual é a utilidade disso? Qual é o benefício de eu contar isso para a Letícia? O que vai acontecer se eu fizer isso? E aí eu começo a entender que o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos é caridade. É missão. É realmente um comprometimento meu comigo mesmo. E aí, fecho a boquinha e sigo minha vida. Fiz o bem, fui um homem de bem nesse momento. Um livro santificante que se dá com amor. Uma pessoa está sentindo uma necessidade, ou então não, aniversário da Madé. Bom dia, Madé, bom dia, Letícia. Aniversário da Madé.
Aí eu vou comprar um livro bacana para ela, um livro que eu goste, que me fez bem ler, e vou dar. Isso é amor. Isso é caridade, isso é ser uma pessoa de bem. Isso é um serviço no bem. Uma sentença carinhosa, falar para uma pessoa, enaltecer um valor, uma virtude. Isso é um serviço. Porque você ajuda a pessoa no bem-estar, na autoestima dela, ela se sente melhor. O transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa. Você está cansado. Ontem, por exemplo, a gente teve uma reunião, a gente teve estudo, aí a gente fica cansado, né? A gente fica com vontade de voltar para a família, para poder terminar o domingo, mas eu tenho que tolerar, eu tenho que cumprir minha missão. E aí eu fico ali de boa vontade, não é tolerar simplesmente no sentido pejorativo ou na própria acepção da palavra. Não é tolerar, é estar ali, porque, olha, tolerar em face de uma conversação fastidiosa significa você se colocar ainda mesmo em sacrifício, aguardando aquela conversa acabar. Os favores gratuitos de alguns vinténs. Você faz alguma doação, às vezes, para a pessoa comprar um pão. A gente não quer dar dinheiro, a gente, não vou ajudar esse vagabundo, que adianta eu... Tá, você pode comprar um pão para uma pessoa? Compra. Não fala nada. Faça e siga. A dádiva espontânea, ainda que humilde, gentileza natural, sabe, sair de casa dando bom dia e olhando para as pessoas com carinho, atento à oportunidade. Às vezes acontece um acidente de trânsito, você não pode fazer muita coisa, faz uma prece. Você passa pela rua, vê uma pessoa em desequilíbrio. Aqui no Catete tem muita gente em situação de rua, completamente desestabilizada emocionalmente, que passa pela gente falando alto, passa correndo. Você vê às vezes a pessoa deitada numa sarjeta, faz uma prece. Faz uma prece. Eleva o pensamento a Deus ali naquele momento e fala: Senhor, olha por esse irmão agora, nesse momento que eu estou olhando para ele, não sei o nome, não sei quem é, mas ajuda, se ele pudesse, se puder vir uma ajuda para ele, que eu possa contribuir, inclusive, com essa ajuda, oferecendo as minhas melhores intenções, minha energia, para que essa pessoa fique bem, para que ela saia desse transe, que ela saia dessa crise psicótica, sei lá de quê. Eu estou fazendo uma caridade, um serviço. Raras as pessoas que tomam a justa consideração essas pequenas oportunidades de fazer o bem. E aí, voltando lá no começo, para que eu possa combater o orgulho, eu tenho que passar por tudo isso. Para que eu possa combater o egoísmo, eu tenho que passar por tudo isso. É passando por essas fases, por essas oportunidades, por essas situações provacionais do dia a dia, que eu vou me lapidando, me transformando numa pessoa melhor. Então, os servicinhos a que Emmanuel se refere são muito maiores do que a gente coloca no diminutivo. Isso aqui é para chamar a nossa atenção. Ele fala de propósito, servicinhos, que você não valoriza. Servicinho? Não, é servição. São serviços imperiosos que nos transformam em pessoas melhores. Mas a gente faz esse exercício diário. O dia está começando, não são nem 9 da manhã. Vai todo mundo daqui a pouco dar uma volta, fazer alguma coisa, ou sair para trabalhar, ou vai ao mercado, enfim, vai ter algum compromisso, ou vai ficar em casa, mas vai estar com o telefone ligado, vai ter filho, marido, vai ter convivência com o vizinho. Olha a oportunidade que o dia está nos dando de sermos pessoas melhores através de pequenas atitudes, meus amigos. Atitudes corriqueiras, cotidianas, que a gente perde a oportunidade de fazer o bem, de prestar um serviço a Deus, esperando que os serviços divinos sejam faraônicos, só servição. Não, querido.
Não, querida, servicinho é muita coisa que é muito importante porque transforma. Imagina se você conseguir sair de casa hoje, olhando para o outro com carinho, tendo tolerância com as pessoas chatas, tendo compaixão com quem está sofrendo, tendo boa vontade de ajudar aqueles que precisam, tendo uma boa palavra para quem está angustiado, tendo R$ 5, R$ 2, R$ 1 para dar para aquele que que lhe pede na rua, tendo a oportunidade, a capacidade de fazer uma prece para quem está sofrendo, ter a oportunidade de atender o telefone e falar com carinho com quem lhe atende, com quem lhe procura, boas maneiras com as pessoas, um bom dia para os porteiros, um bom dia para quem passa por você na academia, no trabalho, na portaria do prédio do seu emprego, lá no escritório que você trabalha, um bom dia, um como vai. Uma pessoa que de repente você perceber que não esteja muito bem, você acolhe. Olha quanta coisa a gente pode fazer no nosso dia a dia, meus amigos. Coisas pequenas. Bom dia, Carol, bom dia, Márcia, bom dia, Amanda, bem-vindas. Olhem quantas coisas. Agora eu vou voltar na palavra de Paulo. Antes sede uns para com os outros benignos. Simples, não é? Mas é tão profundo. É tão profundo porque nos propõe, nos convida a um comportamento cotidiano intenso. Porque agora a Carol disse bom dia, eu digo bom dia, Carol. Olha a energia que eu mando para a Carol. Vocês não têm ideia da energia que eu recebo de vocês quando vocês dizem bom dia, boa semana. Aquilo entra no meu coração, me fortalece. Da mesma maneira, você tem que fazer com todo mundo à sua volta. Imagina se todos nós saíssemos de casa com a vontade e a intenção de levar o bem a qualquer instância e qualquer distância. A gente vai ficar muito bem, o mundo vai ficar melhor, o mundo vai ser beneficiado, a humanidade inteira. Se toda a humanidade quisesse o bem de todo mundo, a gente não estaria mais no erro, no equívoco. Então é um servicinho diário que me transforma numa pessoa melhor, que me ajuda a combater o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a indiferença. Aí vai me provocar o despertamento da empatia, da caridade, da compaixão, do amor ao próximo e do amor a mim mesmo. E assim eu transformo o mundo. Assim eu faço o papel de co-criador, filho de Deus, herdeiro da felicidade e co-criador de coisas. Não é isso? Então, meus amigos, palavra dita, semana começando, oportunidade de fazer diferente. Vamos fazer diferente? Só depende de nós. Capítulo 169, eu peguei o livro ali e ele veio aberto na minha mão, então é esse que eu vou ler para a gente. Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, capítulo 169. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama dá tudo e nada pede. Quem pede exige da pessoa que diz amar, que pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. E amar não é receber, é dar. E a tal da via de mão dupla que a gente sempre fala no amor, que a gente ainda precisa tanto. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães, que sabem amar com renúncia. Um dia a gente chega lá, um dia, mãe, você vai amar todo mundo como você ama seus filhos. Eu também, todos nós. Só que hoje a gente ainda está nesse patamar de necessidade de receber a troca, receber a reciprocidade. Mas dia chegará que a gente vai. Mas o importante é a gente entender que esse amor que a Pastorino nos propõe aqui agora é um amor muito mais ampliado, muito mais consciente. É o amor pela humanidade, não é o amor homem-mulher, não é o amor eros, mas é um amor ágape, um amor universal, que está relacionado com o respeito, a consideração, a empatia, a compaixão,
e por aí vai. Mas é importante a gente entender que esse amor a gente já pode aplicar pelo mundo afora. O que a gente precisa é entender que quem ama, ama. E o maior beneficiado pelo seu amor é você mesmo. Quem aqui nunca se distanciou de um ser amado? O amor ficou com a pessoa que foi embora ou ficou no seu coração? Agora o que você vai fazer com ele é você que sabe. Eu, particularmente, já consigo aprender, já tô exercitando há algum tempo o amor sem a necessidade da pessoa física ali. Minha mãe já partiu, meu pai já partiu, minha avó já partiu, já tive relacionamentos com rompimentos em que eu gostava da pessoa, continuei amando, mas ela distante, porque o meu amor, o sentimento, o amor é abstrato. Ele não precisa da presença para continuar vivo e se transforma em algo quente que fica em nós. O maior beneficiado pelo nosso amor somos nós mesmos, porque nós somos a usina desse amor. Ele nasce, ele floresce dentro de nós e nos limpa, nos beneficia, nos harmoniza, nos alegra, organiza nossas células com nossos sentimentos mais nobres. Então, meus amigos, amem, libera o amor, ama todas as criaturas, ame, não tenha vergonha de amar. Ah, você é muito intenso, você que não está acostumado com uma pessoa inteira do seu lado, então o problema é seu. Se você não está acostumado com uma pessoa inteira do meu lado, Marisa, não venha ter comigo, porque eu sou inteiro nas minhas relações, sou inteiro no meu trabalho, sou inteiro aqui nesse momento, eu estou inteiro para esse trabalho. E quando a gente é inteiro, a gente às vezes assusta quem não está acostumado com isso. Pensa nisso, não se envergonhe de amar, ame. Isso é que é importante, porque lembre-se, por mais que o ente querido, a pessoa alvo do seu amor, não valorize, não queira, o amor está dentro de você. Você é capaz de amar, que lindo, que maravilha, que divino. Se a pessoa não teve capacidade de receber, isso é problema dela. E eu vou continuar amando mesmo e está tudo certo. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda. Então, meus amigos e minhas amigas, a mensagem de hoje é essa. Vamos amar. Vamos aproveitar o cotidiano, o dia a dia, as pequenas atitudes, vou mudar a palavra de atitude para oportunidades. As pequenas oportunidades que a vida nos dá para nós exercitarmos o amor, para nós ajudarmos o próximo, para nós despertarmos nas nossas virtudes que estão em nós, apenas adormecidas. A gente desperta e elas vêm para fora e elas nos ajudam a nos transformar através das atitudes em pessoas melhores. Eu desejo a todos vocês um ótimo dia, uma ótima semana. É isso, meu amor. Fechamos com chaves de ouro. Um beijo no coração de todos vocês, um ótimo dia, uma ótima semana. Até quarta-feira, paz e bem.